Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Gisele Almeida, ela que é oncologista clínica, e vamos falar sobre câncer de pulmão. Então fique ligadinho, fique ligadinha, lembre-se de se inscrever já, clique aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com alguém que você acha que seja interessante e curta, tá certo? Tudo bem, doutora Gisele? Tudo bem, Ale. Muito obrigada, viu, por me receber aqui hoje. Estamos na sala de ultrassom, né? Uma das dependências aqui do Hospital Beneficência Portuguesa. E vamos falar sobre câncer de pulmão, né? A minha primeira pergunta, e depois eu vou deixar, gente, mais pra frente, sobre relação câncer de pulmão versus Covid, tá certo? E o porquê câncer de pulmão é um dos que mais mata. E tirando um pouco da questão do cigarro, tá, gente? Porque quando a gente fala sobre câncer de pulmão, a gente já pensa, porque é fumante. Calma aí que tem muita coisa para rolar no nosso bate-papo. Doutora, então me fala, na questão do câncer de pulmão, né? Existe uma idade para se ter o câncer de pulmão? Na verdade, não. Assim, o câncer em geral é mais comum, né, em idoso, né, a partir dos 60 anos, né, quanto maior a pessoa vive, mais tempo, né, o envelhecimento da célula, né, a predisposição à formação de células neoplásicas, né, cancerígenas, né. Então, o câncer de pulmão torna-se mais frequente a partir dos 60 anos, né. Mas hoje a gente tem visto também câncer de pulmão em adultos jovens, né? Até antes dos 50 anos, às vezes pessoas com 30, 35 anos, né? Nossa! E isso sempre... porque quando a gente fala de câncer de pulmão, a gente sempre linka a cigarro, né? A questão do câncer de pulmão também é linkado, né? Tem a ver com a genética e com a questão hereditária ou não, doutor? Tá. Assim, o tabagismo realmente é o fator de risco, né, maior para o desenvolvimento do câncer de pulmão, tá? Não só câncer de pulmão, mas o tabagismo também está associado a outros tipos de câncer, né? Como o câncer de boca, né? Esôfago superior e médio, tá? Mas é o fator de risco principal. Mas hoje tem aumentado, né, infelizmente, a estatística cânceres em mulheres não fumantes, principalmente o subtipo adenocarcinoma, que pode ter uma predisposição genética hereditária aí. Sendo que o câncer, ele é multifatorial. Não é só o gatilho genético, não é só a predisposição, mas também o fator ambiental. Que hoje, claro, a gente tem visto que o sedentarismo tem aumentado, a gente tem se alimentado de maneira pior, né? Com alimentos prejudiciais, né? Alimentos industrializados, enlatados, embutidos. E isso favorece ao desenvolvimento de células neoplásicas. Entendi. Então, doutora, você quer me dizer o seguinte, que aumentou o número de mulheres com câncer de pulmão em relação aos homens e que não está linkado a ser fumante. É isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, exato, tá? O que a gente tem visto, na verdade, mundialmente, é que está aumentando, sim, o diagnóstico de câncer de pulmão em mulheres, tá? Diminuindo um pouco a frequência em homens, né? E mulheres em idade jovem não fumantes, né? Justamente mudando a relação do subtipo histológico mais comum do câncer de pulmão. Porque, assim, o câncer de pulmão, ele não é uma doença só, né? Hoje, a gente tem visto o câncer de pulmão, né, e a biologia molecular do câncer de pulmão, ou seja, tem vários subtipos histológicos e dentro desses subtipos histológicos, que a gente chama de nome e sobrenome, né, do tipo de câncer, né, a gente faz também pesquisas moleculares, tá? E as mulheres, né, principalmente tem sido visto o adenocarcinoma, que é um subtipo de câncer de pulmão, tá? E com algumas mutações, né, específicas, que isso também pode estar relacionado tanto ao fator ambiental quanto aí o caráter hereditário, né? Entendi. E essas mulheres são não fumantes, né? Provavelmente elas não são nem fumantes passivas e também nunca entraram
em contato com o cigarro, né? Entendi. Nossa, surpreendente, né? E quando você fala isso, então quer dizer que faz parte de uma família, vamos dizer assim, né? Não é o câncer de pulmão, é isso que eu entendi? Não é ele sozinho. Existem agregados, né, que fazem parte desse, é isso que eu entendi? Faz parte desse câncer de pulmão? Pode ser outros tipos. O câncer de pulmão é uma doença, né? Só que não é uma doença só, né? Então depende do nome e sobrenome, qual o subtipo histológico. Hoje o mais comum está sendo o adenocarcinoma, né? Tenha crescido o adenocarcinoma e também crescido esse diagnóstico em pessoas não fumantes, principalmente o adenocarcinoma, tá? Existe outro subtipo histológico chamado SEC, né, que é o carcinoma espinocelular ou epidermoide, e o de grandes células. Tá. Então, dependendo do subtipo, né, há o prognóstico relevante e qual a biologia molecular de cada um. Tá, então entendi agora, né? Então, é um câncer de pulmão, porém, ele tem vários nomes, né? Que a gente chama nome e sobrenome. Entendi, agora entendi, ok. E por que isso, doutora? Quando você fala meio ambiente, o que seria? Isso daí tem a ver com alimentação? O fator ambiental é o que a gente vive, o que a gente faz, na verdade, né? Tanto relacionado ao trabalho, se tem exposição a alguma substância química também que pode levar, né? E o fator ambiental em relação à alimentação. A alimentação hoje, alguns tipos de câncer, por exemplo, como mama e cólon retal, tem estudos sim que justificam, né, que favorecem, né, pessoas que têm uma alimentação mais rica, por exemplo, em carboidratos, gorduras, enlatados, embutidos ou até carne vermelha, tem um risco aumentado para o desenvolvimento desse tipo de câncer. O pulmão em si não tem muito relacionado a isso, né? Tá. Mas a gente acaba estendendo, né? Porque realmente tem crescido, né? E a estatística é que nos próximos 30 anos pode triplicar aí o diagnóstico de pacientes com câncer, né? Em geral. Tá? O câncer em geral. Câncer, né? Em geral. Até você estava me falando que esse mês de agosto é referente ao câncer de pulmão. Exatamente, de conscientização do câncer de pulmão, né? Tá. Claro que o tabagismo está relacionado, continua sendo o principal fator de risco, né? O ideal é a gente conscientizar, né, a população, né, do cigarro, parar de fumar, enfim, do tabaco, né? O charuto, ou até aquele cigarro eletrônico. Né? Porque as pessoas acham que não faz mal, né, doutora? Até mesmo narguile, né? Que faz muito mal, não faz? Gente, jovens, hello! Né? Essa questão de uma que em pandemia agora não pode ficar usando o narguile e um passando a biqueira para o outro fumar, né? E faz muito mal, não é, doutora? Faz mal porque tem substâncias químicas ali, né? Que acabam interferindo ali na multiplicação celular, né? Que o câncer nada mais é do que uma multiplicação errônea, né? Então, se alguma substância interfere, né, nesse ciclo celular, então isso pode favorecer ao desenvolvimento de uma célula cancerígena e aí do câncer de pulmão, como o narguile, enfim, um tabaco, né? Substâncias aí oxidantes, né? Quando você falou, doutora, que me chamou a atenção também, em relação a onde a pessoa trabalha, que mexe com algumas substâncias, você pode me dar um exemplo de quais substâncias são essas? Tá, a indústria química, né? Material de construção, então asbesto, que está presente em algum material de construção, então mais ou menos isso, né? Entendi. Bom, aí a questão então, para a gente dar um resumo dessa primeira parte, se tem aumentado muito a questão de mulheres com câncer de pulmão, né, em relação aos homens, não especificamente fumantes e nem passivas, porque quando a gente fala, são pessoas que convivem com fumantes, né, doutora, e que isso pode ocasionar também o câncer de pulmão, seria isso? Estou errada? Não.
Não, o câncer de pulmão ele não é contagioso, né? Não passa de uma pessoa para outra. Mas quando eu falo assim, quando eu sou uma fumante passiva, né? Eu convivo com uma pessoa que fuma muito, há muitos anos eu fico com aquele pulmão de um fumante, né? E isso pode ocasionar, se eu tenho essa predisposição, pode ocasionar o câncer de pulmão. Não que seja contagioso, mas sim prejudicial também. Acho que eu até escutei falar que quando a pessoa é um fumante passivo, é até às vezes pior do que o próprio fumante. Isso é verdade ou não? É mito? Na verdade, assim, o fumante passivo também tem um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de pulmão, né? Tá. Não é só o tabagista, né, ativo, tá? Então, o fumante passivo tem também verificar aí ao longo da vida alguns sinais e sintomas que podem estar relacionados ao início, por exemplo, de uma neoplasia, um câncer de pulmão, né? Tá. Então, também tem um risco aumentado. Maravilha, certo, agora entendi. Bom, a questão, agora vamos entrar nessa questão do Covid, né? Como o Covid, os principais órgãos que são prejudicados, são afetados normalmente, em primeiro lugar é o pulmão, né? E depois os outros órgãos. Tem se falado muito em relação a câncer de pulmão com Covid, né? Se a pessoa teve Covid, pode desencadear o câncer de pulmão. Como que está essa situação toda, doutora, para a gente esclarecer para o pessoal aí? Covid tem um acometimento pulmonar, né, principalmente, mas é uma doença infecciosa, né? É viral, na verdade, né? O que a gente não pode confundir é os sintomas Covid com sintomas de um câncer de pulmão, né? Então, por exemplo, uma tosse há mais de 3 meses, né? Tosse com escarros com sangue, né? Isso são características de câncer de pulmão, de sintomas relacionados a câncer de pulmão. Uma falta de ar que vem se arrastando, tá? A infecção do Covid é mais aguda, né? Os sintomas geralmente são de 7 dias, né? Que começam os 4 primeiros dias e vão se agravando. O Covid em si, ele não acelera o processo. Na verdade, a gente não tem estudos ainda que corroboram isso, né? Tá. Mas é uma infecção viral. Talvez quando a gente estudar isso, né, ou ver isso futuramente, né, ver se pode ser um gatilho do desenvolvimento de alguma neoplasia também, né? Porque algumas infecções virais, sim, são gatilho de algumas neoplasias, né? Sim, sim. Levam, tá? Mas o que a gente tem que verificar realmente os principais sintomas e diferenciar isso e não confundir isso, né? Então, pacientes que têm alguns sintomas relacionados à falta de ar, tosse com escarro sanguinolento, uma tosse que não melhora, né? Aquele pigarro e aquele cansaço que vai piorando, tem que procurar o médico, tem que fazer sim uma tomografia de tórax, que é o principal exame diagnóstico para saber se tem um nódulo ou uma massa, tá? E diferenciar isso de uma infecção respiratória, que algumas pessoas, enfim, até alguns médicos confundem com infecções e tratam com antibiótico e não é uma infecção pulmonar, não é infeccioso aquela doença, né, infecciosa, mas sim um câncer de pulmão e não vai melhorar com antibiótico, né? Então, se isso está se prolongando, não houve melhora com algumas medicações, tem que ser investigado mais profundamente. Então, isso entra na minha última pergunta, que é por isso o aumento das mortes de câncer por câncer de pulmão, né? De não saber se definir que é um câncer de pulmão, que é um Covid, que é, sei lá, achando que é uma pneumonia, uma gripe. Seria esse o caso, doutora? Exatamente, exatamente. O câncer de pulmão é um dos cânceres que mais mata mundialmente, né? E a gente tem que reverter isso, tá? E exatamente por isso, porque as pessoas procuram já com sintomas graves, né? Elas procuram já quando tem dor, uma falta de ar extensa, né? Enfim, limitante.
E, na verdade, a gente tem que procurar um médico logo para poder ser rastreado, ser diagnosticado precocemente, porque a chance de cura justamente está aí, né? Quanto mais cedo você descobre o câncer, mais chance de cura você tem, né? Então, a alta mortalidade do câncer de pulmão preocupa justamente por isso, porque quando diagnosticado em estadios mais avançados da doença. E aí impossibilita, né? Ou se torna mais difícil chegar a essa cura, né? E esse controle. E aí a alta mortalidade. E aí é tão simples, né, gente? Porque daí a questão da tomografia, né, doutora? É um simples exame, né? Que é onde você decifra o que realmente é, o que realmente você tem no seu pulmão, tá certo? Exatamente. E hoje, sim, a indicação de tomografia de tórax, né, para aqueles tabagistas, né, acima de 20 anos, maço, que a gente fala, né, quem fuma 20 anos, uma carteira de cigarro por dia. Então, tem indicação de fazer rastreamento, tipo mama para mulheres acima de 50 anos, uma mamografia, né, o PSA para homens, né, por conta da próstata, né? Então, a TC de tórax, né, de baixa densidade, indicação para aqueles tabagistas e mesmo também os tabagistas passivos, né? Sim. De tal rastreamento com fazer esse rastreamento, uma TC de tórax uma vez por ano e descobrir nódulos pequenos que com chance aí de ressecção cirúrgica e um tratamento realmente mais efetivo, né? E a cura, né? Quanto mais cedo você descobrir, maior é a chance da cura, né? E lembrando também das pessoas que têm um trabalho já há longos anos aí com essas substâncias que nós falamos antes. Tá certo, doutora? Sim. Quer finalizar com algum... dando aí uma dica, enfim, fica à vontade, doutora. Só lembrar, né, a população em geral, né, que cigarro realmente não é bom, né? Que leva, enfim, a outros tipos de doença, não só neoplasias, mas também a riscos aí cardiovasculares, sim, né? Só que aquelas pessoas, e nem todo mundo que fuma vai desenvolver câncer de pulmão, a gente sim, também tem que lembrar disso. Por isso que vários outros fatores aí que contribuem para o câncer. Mas lembrar de procurar o médico, né? Não deixar esses sintomas para lá, eu tô com uma tosse, não melhora, deve ser do cigarro, enfim, vai deixando. Não, realmente procurar o médico, fazer uma tomografia de tórax, né? Aqui no hospital tem as máquinas, temos o serviço de radiologia. Que é bárbara, né? Até faz pouco tempo eu conversei com o Dr. Arthur sobre a nova tomografia que tem aqui no hospital, que é sensacional. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, tem um vídeo aqui com a conversa com o Dr. Arthur sobre essa nova máquina, que é sensacional, pouquíssimos lugares tem. E também já aproveita e dá uma olhadinha nas perguntas que eu fiz para ele também em relação ao coração, né, doutora? Sim, então procurar o seu médico, procurar o pneumologista, um médico clínico que está apto a pedir uma tomografia de tórax, qualquer médico, enfim, pode pedir, né? E tirar essa dúvida, né, doutora? Essa e fazer esses diagnósticos, né, mais precocemente para um tratamento efetivo com a chance de cura. É isso aí. Muito obrigada, doutora Gisele. Viu? Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Adorei esse bate-papo. E fica aí a dica, gente. Sempre é bom a gente estar cuidando da nossa saúde, fazendo um check-up aí todo ano. Tá com uma tossinha? Vai procurar um médico, né? Não custa nada, né? Tá certo? Então até o próximo programa e lembre-se, se inscrevam, toque o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Curtam e compartilhem. De repente tem uma pessoa aí que você acha que é importante estar vendo esse vídeo, compartilhe, tá bom? Até o próximo sábado. Beijo, tchau, tchau. Deus abençoe.